pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. 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 Oiê! Estamos aqui no terceiro episódio do Pode Consumir, mas apenas o segundo tema. A gente falou já um pouco sobre algumas nomenclaturas dos relacionamentos contemporâneos, principalmente dos homens, né? Que tem a ver com os comportamentos dos homens. Então, a gente falou sobre o boy lixo e esquerdo macho, dentro de relações heteronormativas. Mas e as relações homoafetivas? Será que esses tipos de comportamentos também aparecem? Será que existem outros padrões que usamos para caber em certos lugares? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como os relacionamentos entre homens gays também são atravessados por rótulos, expectativas e padrões de comportamento, que muitas vezes vêm de fora, mas também se reproduzem dentro da própria comunidade. Cada relação é única, mas existe um contexto social que pesa, que molda o desejo, o consumo e a imagem do que é um bem partido, do que é para pegar e do que é para namorar. Vem comigo nessa conversa. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Consumir de Tudo Um Pouco. Meu segundo episódio, e eu tenho a honra de trazer aqui... Bom, esse é um podcast feito por amigos, né? Porque o primeiro episódio foi uma amiga minha, o segundo também é um amigo meu. E maravilhoso, sarado, gato, malhado, melhor companheiro para roommate, para se morar, que é o Fábio. A gente já morou juntos. Mas eu vou primeiro deixar ele se apresentar e depois eu conto rapidamente como foi nossa vida de housemate, né, Fabinho? Por favor, quem que é você, Fabinho, na vitrine da vida? E aí, pessoal, tudo certo? Primeiramente, Melissa, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar com você mas essa empreitada, né? Eu sou o Fábio, tenho 33 anos, sou personal trainer, morei em Maringá há muitos anos, mas hoje resido em Minas Gerais e tenho um carinho muito grande por essa mulher, gente. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Melissa. Gente, a gente morou junto durante, acho que quase 3 anos, né, Fabinho? Quase 3 anos. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa. A gente não teve um problema. As pessoas falam assim, não, você tem que falar com ele. Ele vai falar, a gente não teve um problema. Foi perfeito. A gente se encaixou bem, a gente se organizava na hora que tinha que se organizar junto. Quando ninguém queria fazer nada, ninguém fazia nada. Quando a gente não queria se ver, era cada um no seu quarto. Quando queria se ver, os dois na sala, chorando as pitangas. Ai, não sei, vamos ver um filme. E era essa a nossa vida. Locadora, eu tenho a maior saudade da locadora. Nossa, muito saudade da locadora. A gente ia na locadora, eu e o Fabinho, todo final de semana, assim. Domingos regados à locadora e esfirra aberta. Exatamente. Bom, Fabinho, chamei aqui porque hoje a gente vai falar sobre o amor gay. Sobre uma lente social do consumo, do rótulo, né, da realidade também. Eu trouxe aqui, esse é um podcast que a gente vai discutir inúmeras facetas sobre os relacionamentos amorosos. Obviamente, não é um podcast de respostas, é um podcast de perguntas. Não sairemos daqui com nenhuma resposta dada para vocês, mas a gente sai com um monte de pergunta. E sempre lembrando que é um podcast de cultura e consumo. Então, essa entrevista será analisada sobre esse enfoque da cultura e consumo. Então, primeira coisa, né? Um amor, um relacionamento homoafetivo. Fabinho tem um companheiro chamado Michael, ele vai falar mais do Michael para vocês, mas eles estão juntos já há alguns anos. E aí eu quero conversar com ele sobre esse estereótipo esse imaginário que eu imagino quando a gente, né, tem assim, 2 homens, que é muita putaria, que é muita estabilidade, que os homens têm uma propensão maior para promiscuidade, os homens gays, né? Isso me parece um estereótipo, não que não possa ser assim, mas me parece um estereótipo, ou que talvez em relacionamentos aonde, né, homoafetivos, sejam 2 homens ou 2 mulheres, que existam menos conflitos, porque a gente está lidando com um ser igual, né? Então eu já escutei isso também, várias pessoas falando assim, várias mulheres, nossa, queria ser sapatona, né? Porque eu tenho que lidar com um macho, queria ser sapatona. E aí não é isso que acontece, né? No final das contas, porque se relacionar é sempre complicado, né? Sempre
uma empreitada aí que envolve uma construção aí de ambas as partes, né? De muita renúncia, de muitas coisas, né? Independente de qual que é a configuração de um casal. Mas, Fabinho, queria começar assim, como que você e o Michael se conheceram e como foi o início? Se, né, teve muita expectativa externa, se vocês tiveram que lidar com muitos problemas, né, além daqueles enfrentados num relacionamento, problemas também, né, de ordem externa. Como é que foi isso? Bom, eu acho que eu vou só refrescar sua memória, porque você estava lá no começo. Não, eu lembro, mas É. eu quero que você conte. Seguinte, eu vou iniciar esse meu depoimento dizendo que exatamente esse ano, em dezembro desse ano, vai fazer 10 anos que eu e o Michael nos conhecemos. A gente se conheceu em dezembro de 2014 e agora, em dezembro de 2024, serão 10 anos já de uma caminhada bem longa. Ó, nós nos conhecemos de rede social, de uma forma, acredito que convencional, assim. É lógico que uma rede social um pouco mais restrita de informações, um aplicativo, digamos assim, estilo Tinder, posso dizer um Tinder, assim, onde a gente se Qual que era o conheceu. aplicativo, né? O nome desse aplicativo é Grindr, é um aplicativo de relacionamentos só de homens, homens com Tá. homens. Hoje tem mulher lá também, que eu já vi mulher, tem um monte de coisa por lá. Mas, a princípio, a proposta era homens no aplicativo. E aí, dentro desse aplicativo, a gente trocou uma ideia para se conhecer e tal, nos conhecemos. Eh, Tivemos um envolvimento rápido, assim, acidental, porque o nosso início não era para ter acontecido, como aconteceu. A gente acabou, por um acidente, tendo que ficar muito tempo junto num lugar. E aí, desse tempo, surgiu a nossa conversa, e da nossa conversa surgiu a descoberta de vários pontos em comum, várias coisas em comum que a gente gostava. E desde então, parece que foi uma conversa, assim, de anos que a gente teve pela primeira vez, mas como se fossem duas pessoas que se conheciam há muito tempo. Nessa primeira nota de rodapé desse episódio, quero fazer a seguinte reflexão. Quando a gente fala de amor, namoro, desencontro, a gente também está falando e está falando cada vez mais de consumo. E talvez nada expresse melhor essa mistura do que os aplicativos de relacionamento. Porque no fim das contas, dar match também é consumir. E os apps deixam isso muito claro. Eles são cada vez mais nichados, segmentados, pensados para públicos bem específicos. Tem o Grindr, o Divina Palavra, o Petinder, tudo isso para facilitar esse encontro com quem, em tese, combina muito mais com você. Mas, né, combina em que sentido? Compatibilidade não é só sobre gosto ou afinidade, é também social. É sobre classe, é sobre estética, é sobre estilo de vida. E os algoritmos sabem muito bem disso. E Você foi esse o nosso início. Vocês se apaixonaram bem rápido, eu lembro, assim. Muito rápido, muito rápido. E aí veio aquele turbilhão de coisas. Expectativas externas, não muito, porque eu acredito que a maioria das pessoas achavam que a gente não ia nem dar certo. Eu, uma Relacionamento. delas. Eu falei, isso é B.O. Lembra que eu falei isso pra você? Fabinho, você vai sobrar nessa, Fabinho. Nem eu acreditava, na verdade. Foi muito assim, as coisas aconteceram e muita coisa foi provada pra mim. Eu quebrei muitos estereótipos dentro desse nicho de relacionamento. Quebrei muitas barreiras que eu tinha pra estar junto com meu companheiro, com meu esposo. Então, eu digo que foi um início bem diferente, assim. Eu lembro do início. E assim, eu preciso falar uma coisa. O Fabinho teve uma época biscateira, né? Lembra da sua época biscateira, Fabinho? Aqui não Não. teve. Quem não teve? Quem não teve? Ufa, ainda bem que todos tivemos essa época. Aí depois ele aquietou o facho e ele conheceu o Michael. Foi um relacionamento. Eles se apaixonaram muito rápido. Foi na minha Mas eu. fase, estou feliz sozinho. Essa foi a pior parte. Foi na minha fase, estou feliz sozinho. Olha lá, mas muitos relacionamentos começam nessa fase, né? Uhum. E você sente, assim, que os relacionamentos, assim, homoafetivos, como o seu, eles são, muitas vezes, exotificados pela sociedade, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, você é um homem negro também, né? Aí a gente já tem aquela coisa exótica do homem negro, de ser o pausudo, de ser o cara que transa pra Sexualização. caramba, entendeu? Super Sexualização. sexualizado, né?
Bom, eu E, tinha e- e- dificuldades de relacionamentos com base nessa. Esse foi um tópico muito delicado, esse que você tocou, e muito forte, porque a sexualização do homem negro ela é real. E no meio homoafetivo, ela é muito maior, muito maior. Eu fui por muitas vezes o cara pra ficar no fim da balada, hum, entendeu? Ah, tô indo embora, vou embora comigo. Mas assim, durante a balada, nem te conheço. Então, isso hum, existe, isso é real. isso é real, porque então, eu imagino que seja. E aí, bom, e você acha que um relacionamento homoafetivo também, existe aquela busca de aceitação e validação através dos relacionamentos? Porque eu vou te explicar por que que eu te pergunto isso, tá? Eu quero saber de você. Eu fiz uma pesquisa, acabei de fazer uma pesquisa, é, estou em processo, né? Não defendi minha tese ainda. Na verdade, meu orientador está corrigindo a minha tese, está olhando, mas é com mulheres que buscam relacionamentos amorosos e que elas compram esses infoprodutos dos coaches, sabe esses coaches de relacionamento que ensinam a galera a namorar? Então, e aí eu tenho né, na minha pesquisa sai que existe uma questão simbólica aonde as mulheres querem estar num relacionamento por uma validação social. Você acha que acontece Uhum. isso com os homens também, não no relacionamento homoafetivo? Ou você acha que vocês não têm essa pressão? Como é que você sente isso? Começando essa segunda nota de rodapé falando que quando eu gravei essa entrevista com o Fabinho, eu ainda não tinha defendido a minha tese, mas agora já defendi. Portanto, já tenho meu título de doutora na mão. Dito isso, é impossível ouvir esse episódio sem pensar na sexualização do homem negro. Seja essa, né, essa sexualização nas relações homoafetivas ou não. E aí a gente entra numa questão muito forte, que é sobre a questão de quem é pra sexo, quem é pra namoro e quem é pra pegar e quem é pra casar. Quando a gente entra nesse lugar, quando a gente analisa as pessoas sob esse ponto de vista, o afeto já ficou em segundo plano faz tempo. Não é sobre gostar, se conectar, se apaixonar. É sobre o que esse relacionamento comunica para os outros. Então, aqui a gente está falando sobre status, sobre imagem. E isso acontece justamente quando a gente passa a objetificar essas relações. Quando o casal deixa de ser só duas pessoas que se gostam e vira uma identidade socialmente aceitável. No fundo, o que está operando aí, mesmo em relações entre homens, é o velho padrão heteronormativo. Quem é desejável, quem é assumível e quem é descartável. Eu acho que acontece sim essa pressão, e é uma pressão muito parte familiar, social, onde quando você é um homossexual, principalmente se você for homossexual, dentro dos padrões, digo os padrões, branco, classe média, ensino superior completo, estabilidade profissional, ok, você vai buscar semelhantes dentro deste padrão para você construir um relacionamento. Tá. Fora deste padrão de relacionamento, não é muito comum você ver dentro da nossa sociedade. Não é comum, porque entra N fatores. Eu acho que é justamente o que você disse, é esse principal, é a questão da pressão social mesmo, sabe? Para eu ser socialmente aceito, para minha relação ser socialmente aceita, ela tem que estar enquadrada dentro dos padrões heteronormativos ainda, mesmo não sendo um homem ou uma mulher. É necessário ser dois homens, brancos, bonitos, classe média, com um corpo legal, com uma vida financeira já estabilizada, entendeu? Com poucos trejeitos homossexuais. Tem que ser ainda uma pessoa que eles costumam chamar de posturada. Então, tipo assim, esses dois são um casal perfeito dentro da nossa sociedade, e eu acredito que colocar dentro da nossa sociedade é um modo geral. Dentro do geral, héteros, numa sociedade no geral, sim, e dentro da sociedade dos homossexuais também é essa mesma linha de aceitação aí. Entendi. Agora deixa eu te falar uma coisa, porque assim, você e o Michael, vocês são dois caras bonitos. O Michael não é preto, o Michael é branco. Mas são dois caras bonitos, dois caras, né, sarados, os dois é, se desenvolveram muito profissionalmente, né, durante esses 10 anos, né. Eu não conheço muito o Michael, não lembro como era a vida do Michael, mas você, nossa, se desenvolveu demais profissionalmente falando, desde quando a gente se conheceu até hoje,
enfim, vocês cresceram juntos aí, sabe? Você acha que um influenciou isso na vida do outro? Com Como que é, certeza, assim, a vida de vocês? Vocês malham juntos, né? com certeza. Você estava me falando da religião. Como é que é a vida de vocês, assim, no quesito social, assim? O que que um influenciou o outro, você acha? O meu crescimento profissional, eu posso te dizer com que o Michael influenciou, eu acho que uns 50, 60% na forma como eu me portava e como eu gostaria de me projetar no futuro estando com ele. Pois quando eu conheci, ele já era praticamente formado, ele já tinha ensino superior completo, e eu tinha acabado de passar no vestibular. Tinha passado no vestibular por um curso que eu acabei nem fazendo, eu acabei fazendo outra coisa, né? Depois, tipo, passei para secretariado executivo trilingue, aí frequentei por uma temporada, fiz outro vestibular para educação física, porque ele me motivou, ele falou: Ó, se você gosta de educação física, eu acho que você tem que fazer educação física. Fiz vestibular, passei no vestibular, entrei nessa carreira de educação física e graças a Deus eu estou bem colocado nela. E eu acho que eu devo muito essa parte a ele. Aí, em contrapartida, eu acredito que em questões mais relacionadas à vaidade, a autocuidado, é uma coisa que eu acabei imputando na vida dele, né? Ele é um homem do agro, ele é um homem do agro, né? Ele é um agrônomo. Então, assim, é uma galera que, por natureza, eles não têm essa vaidade, eles não têm esse, Uhum. preciso cortar o cabelo todo dia, fazer a barba certinho, manter a pele bonitinha, lá, vou malhar, sabe? Não tem isso. E aí, então, eu acredito que a gente se complementou nessas partes, assim. Entendi. E fala uma coisa pra mim. E já rolou assim, porque, né? Vocês já estão há 10 anos, eu acredito que vocês já tiveram várias fases, né, de relacionamento, como qualquer outro casal. Vocês estão. O relacionamento é fechado, é aberto? Como que é o relacionamento de vocês? Tem esse acordo ou não? Tivemos fases. Ah, Nós começamos monogâmicos, como todo casal, né? Certo? Aí, depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente se permitiu algumas liberdades, assim, juntos. Que isso vai de regra de casal para casal. Nos permitimos uma liberdade juntos, assim, porque a gente teve uma conversa muito séria sobre isso, né? A gente não foi pro lado da hipocrisia. Porque aí é da questão, tipo assim, vamos. E não é porque ele casou que ele ficou cego. E eu também não casei e fiquei cego. Éramos dois jovens, a gente estava cada um com 25, 26 anos nas costas. Tipo assim, uma vida inteira pela frente de muitas coisas para fazer juntos. A gente chegou num acordo de que isso seria uma coisa que seria legal a gente fazer junto também, entendeu? Mais posso dizer assim, aspas, uma aventura que a gente poderia fazer juntos também, dentro dessa relação. E que seria muito mais saudável para a gente ter isso junto do que tentar colocar uma venda de hipocrisia no olho e falar assim: eu casei com o homem mais lindo do mundo e ninguém mais desse mundo vai ser interessante além dele e vice-versa dele comigo. Nessa nota de rodapé, cabe uma pausa para a gente respirar e pensar um pouco sobre essas novas, né, ou nem tão novas assim, formas de relacionar. Porque, olha, é tanta sigla, tanto conceito que a gente se embanana mesmo. Tem poligamia, tem relacionamento aberto, tem monogamia, não monogamia, a lista não para. E sim, a gente precisa aprender sobre isso, estudar e ouvir as pessoas que já estão nesses lugares, entender as experiências, ler sobre e ouvir as pessoas que estudam os termos. Inclusive, o Fabinho, que vocês vão ouvir bastante nesse episódio, faz várias análises sobre o próprio relacionamento. E tanto ele quanto eu, em vários momentos, a gente se perde nos termos. Acontece. Mas eu também acho que isso diz muito sobre o nosso tempo, sobre uma sociedade que está em constante transformação, que vai criando, modificando, acertando, errando e transformando as formas de se relacionar. Gostei da sua resposta, mas eu quero te fazer uma pergunta. Obviamente que hoje em dia discute-se muito a questão dos relacionamentos abertos, né? Em qualquer casal. Mas eu tive uma experiência com uma conhecida. Ela nem é minha amiga. A gente conversa um pouco, mas ela não posso falar que ela é minha amiga. Mas o marido dela perguntou pra ela o que ela achava sobre relacionamento aberto e ela ficou muito mal. Então, assim, ó,
sobre essa questão dos relacionamentos abertos, né? Que vocês tiveram uma fase, aí eu entendi que fecharam de novo, né? Tiveram outras fases que vocês Hoje a gente fecharam. tá numa fase assim, não é que não tá mais, não somos mais um casal poligâmico, mas é que a gente tá numa fase espiritual agora. A gente teve Ah, várias fases. A gente teve a fase jovens loucos, inconsequentes, a gente teve a fase dos festeiros, a gente teve a fase de trabalhar, trabalhar, trabalhar muito. Agora a gente está numa outra fase do relacionamento, que eu digo que é uma fase onde a gente está desenvolvendo o nosso lado religioso, que é o lado que a gente não tinha preparado para desenvolver ou para pensar até então, sabe? E aí aconteceu de uma forma espontânea da gente desenvolver essa parte do nosso relacionamento. E com a parte religiosa, não porque a gente virou religioso, paramos. Não é isso. Mas acho que aí você acaba meio que colocando filtros, né? Principalmente no que diz respeito a com quem você se relaciona, ou com o que você se relaciona e pessoas que você traz para sua vida, sabe? com certeza. Eu já vou entrar na parte da religião novamente. Eu só queria te perguntar isso. Eu tive uma amiga que o marido dela, né, perguntou para ela o que que ela achava de relacionamento aberto, se eles, né, assim, eu não sei como que foi o teor dessa conversa, como que esse marido abordou, né, de supetão, eu não sei, mas ela ficou muito mal, ela ficou muito chateada, ela não levou isso como uma questão de maturidade, ela falou assim, ele tá querendo, né, pegar outras mulheres, e que possivelmente é isso mesmo que estava acontecendo, mas Ele enfim, não ficou cego, nem ela. mas assim, você acha que dentro de que dois homens é mais fácil de ter essa conversa, de aceitar essa conversa do que um homem e uma mulher? Na sua opinião, o Com que que você acha sobre certeza. isso? Com Por que certeza. Eu será, acho que hein? a principal razão que eu acho que é o porquê que que os relacionamentos homoafetivos, os casais homoafetivos conseguem desenvolver a poligamia de uma forma mais tranquila, é porque ambos têm o mesmo interesse, né? Hum. Então, por exemplo, quando chega no caso de um casal heterossexual, onde uma mulher resolve abrir o relacionamento e o homem resolve abrir o relacionamento, o homem normalmente, né, porque também nem sempre é assim, mas o interesse do homem é trazer outra mulher, certo? Então, de certa forma, quem vai se beneficiar desse acordo é ele trazendo outra mulher. E a mulher, se ela resolve trazer outro homem, quem vai se beneficiar é ela. E não o homem, a menos que eles resolvam fazer um trem mais evoluído ainda. Mas dentro dos princípios, o homem não vai querer ter contato com outro homem, e a mulher não vai querer ter contato com outra mulher. Então, uma parte vai sair na desvantagem nessa história. Quando se trata de dois homens e um terceiro homem, festa, é a festa da salsicha, né? Não tem muito o que fazer. Tipo, ninguém passa Ah, ruim nessa história, né? entendi. Mas você acha também que tem alguma coisa a ver? Porque, por exemplo, assim, ó, eu acho, assim, estudando os relacionamentos, assim, não tô aqui como juíza e eu sou cética, assim, eu acho que talvez o relacionamento monogâmico não é a solução e talvez também não acho que relacionamento aberto seja, não sei qual que é, não sei, mas assim, eu tô falando, eu só me relaciono com homens, eu não me relaciono com, né, com mulher. E aí dentro de um relacionamento homem e mulher, né, eu passei 2 anos pesquisando, né, ouvindo coach, e ouvindo as meninas e, né, tenho comunidades, participo de comunidades, tenho grupo de WhatsApp com essas meninas, né? Participo ativamente e tal. E aí, é, existe papéis, entendeu? De performance, assim, sabe? Então, assim, um homem, ele é o comedor, a mulher é aquela que cuida, né? Que cuida, carinhosa. Então, sabe assim? E aí, eu queria saber nesse sentido, assim, você falou num sentido mais, bom, tudo bem, se trazer uma pessoa para dentro da gente, né, do nosso relacionamento, é a festa da salsicha. Mas você acha que tem a ver também com algum papel social, tipo assim, o que eu quero te perguntar é, no seu relacionamento homoafetivo, existem papéis sociais, você acha? Como que funciona essa coisa dos papéis sociais? Você tá querendo no sentido de, tipo assim, um é o mais. Teria um papel um pouco mais próximo do que o homem tem dentro de um relacionamento hétero e um outro papel do que. Nesse sentido? Não, eu acho Nesse essa sentido. pergunta muito, eu acho essa pergunta muito escrota.
Não é essa pergunta. Não, mas não é tipo ridícula. assim, não quer dizer que você colocou naquela, tipo assim, você é o que dá, você é o que come. Não, né? Tipo assim, essa pergunta eu acho ridícula. Não, é no sentido assim, ó. Por exemplo, assim, ó, querendo ou não, o homem tem um papel social de ser o provedor e a mulher tem um papel social de cuidar da casa, digamos assim, né? Obviamente que isso evoluiu, muitos conceitos evoluíram, mas ainda temos resquícios desses papéis sociais. Quando são dois homens, como que funcionam esses papéis sociais, entendeu? Não no sentido assim, nossa, você é um homem ou uma mulher. Não, essa pergunta é nojenta. Eu acho ela chata mesmo. Mas aqui, dentro do relacionamento, pelo menos dentro do nosso relacionamento, nós dois somos os provedores da nossa casa. Houve períodos em que um foi mais que o outro. Tem situações, às vezes, onde um tem um poder aquisitivo um pouco maior que o outro. Mas, no geral, nós dois somos os provedores, ao mesmo tempo que nós dois somos os cuidadores. Então, assim, é uma coisa muito misturada. Houve um conflito no início? Houve. Houve um conflito porque eu sempre fui um homossexual assumido na minha vida. Então, assim, eu já sabia como era um relacionamento homoafetivo antes de eu me casar. E o meu esposo não. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento heterossexual, certo? Então, quando ele entrou dentro de um relacionamento homoafetivo, ele ainda teve aquela dificuldade de discernimento, sabe? Aqui eu acho que vai ser diferente. Ele achava que ia ser a mesma coisa. Então, foi aí que houve um conflito lá nos primeiros 6 meses. Que foi aquela questão, tipo assim, pera, eu não vou ser o alfa aqui. Tem 2 alfa na casa agora, como é que vai ser? Rolou essa, sabe. Mas aí depois que ele entendeu que são realmente 2 homens, quando você tem isso em mente, 2 homens com pensamentos de trabalho e tal, e toda aquela construção, porque queira ou não, a gente é construído, o homem ele é construído para ser, mesmo sendo homossexual, você tem aquela ideia na sua cabeça de que você vai ter que ser o provedor das suas coisas, certo? Então, tipo assim, dificilmente pode acontecer, e tem. Mas dificilmente, dentro de um relacionamento homossexual, você vai ver a situação provedor e cuidador. Normalmente os 2 fazem os 2. Gente, é isso então, né? A gente tá encerrando aqui. E esse papo não termina, essa é só a primeira, essa primeira parte. E no próximo episódio a gente continua essa conversa, vamos conversar um pouco mais sobre a questão da religião e as questões de gênero, né? Porque a gente sabe que se relacionar tá bem complexo. E aí, se relacionar dentro das caixinhas que a sociedade põe, o bicho vai pegar cada vez mais. Então fica aqui o convite para vocês voltarem aqui com a gente quando a gente lançar, né, a segunda parte desse episódio. Espero vocês. Até mais. Free Audio Post Production by Alphonic.com